gente, tudo bom? Vamos aqui gravar mais um videozinho, tá? Vou falar mais uma vez, fazer uma coisa repetida, né? Mas é o que o pessoal mais tem dúvidas. As dúvidas principais que eu ando vendo aqui no comentário dos vídeos tá sendo principalmente sobre a alimentação, né? Então os vídeos mais acessados que a gente tem postado aí são os vídeos sobre a alimentação. Então eu vou falar para vocês aqui um pouquinho, tentar traduzir um pouco, né? Aquela principal dúvida, que é o quê? Qual a quantidade ideal de ração para o meu cão? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que saber é que não existe uma fórmula, tá? Não existe uma quantidade exata de ração que a gente vai dar diariamente para todos os animais, né? Não existe um padrão por peso do animal, por raça, por idade, não existe isso, tá? Porque varia conforme a composição nutricional de cada ração. Então, ou seja, cada vez que você for comprar uma ração no mercado, cada ração vai ter a sua composição diferente uma da outra. Assim como os alimentos humanos. Se a gente for pegar no supermercado vários alimentos humanos, por mais que sejam, vamos por uma pipoca, por exemplo, garanto para vocês, se vocês forem olhar as pipocas, todas as pipocas vão estar cada uma com um valor nutricional diferente da outra. Se pegar um pacote de sal e tantos outros produtos, refrigerante, cerveja e tudo, tá? Cada um vai ter uma composição nutricional. E para a ração dos animais também, tá? Ou seja, cada empresa, cada fábrica formula a sua ração com o seu balanceamento, né? E elas vão variar entre si, né? Varia, é lógico, entre a fase de vida do animal, que é o quê? Que é a fase de vida entre filhote, o animal adulto e o animal idoso, né? E a gente daí tem as rações terapêuticas, que são para outras finalidades, que são rações medicamentosas. Além disso, a gente tem também, com relação a filhote, a gente tem a quantidade de ração de filhote. Mesmo a mesma ração para filhote, a gente vai variar a quantidade quanto? A quantidade por idade. Então, seja animais até 30 dias, animais até 60 dias, animais até 4 meses, até 6 meses, até 8 meses, até 1 ano. Vai ser uma quantidade, né? Uma proporção para aquela fase de vida do animal, a fase em que ele necessita de mais ou menos nutrientes. Nos animais adultos, mesma coisa, tá? Aí a gente já começa a levar isso aí em consideração mais por peso. Mas primeiro a gente tem que classificar o nosso animal em que fase da vida ele está. Se ele está na fase de filhote, né? Eu particularmente considero filhote até 1 ano para raças médias, raças pequenas e médias, até 1 ano e meio raças de grande porte, tá? Então, essa é a primeira fase do animal, a fase de filhote. A passado esse período, ele entra na fase adulta. A fase adulta, ela vai até mais ou menos em torno dos 7, 8 anos, né? Hoje em dia tende a ficar cada vez mais avançada essa idade. Então tem alguns autores que já citam que a idade senil, a idade do animal idoso, do cão idoso, começa a partir dos 10 anos. Mas ainda existem as fábricas que dizem que recomendam a ração de idoso a partir dos 7 anos de idade, tá? Então vamos levar isso aí como base. Então, ou seja, até 1 ano, 1 ano e meio filhote, a partir desse período até 7 anos adulto, tá? A partir dos 7 anos, então, é animal sênior ou idoso, tá? Então, essa é a denominação que você vai encontrar a ração. Passado esse período, você encontrou, sabe exatamente qual a fase de vida em que seu animal se encontra, aí a gente vai procurar o quê? A gente vai procurar a quantidade de ração que ele precisa comer, baseado em cima da ração que eu comprei para ele, tá? Então, no verso de embalagem de cada ração, vem marcado lá a quantidade exata de ração que o seu animal precisa, tá? Então, qual que é a quantidade exata, qual que é a quantidade mais necessária para o seu animal? Vai ser aquela marcada no verso da embalagem. Aquela é a composição balanceada para o seu animal. Então, a gente vai olhar lá. Olhar pela idade, né, se eu sei a idade exata do meu cão, no caso de filhotes, ou se a gente vai olhar pela relação do peso. Na relação do peso, geralmente tem algumas tabelinhas lá, que vão dizer o quê? Vão dizer se meu animal é um animal idoso, se o animal está no peso ideal, se o animal está magro. Então a gente vai escolher, né, dentro dessa classificação, enquadra o nosso animal numa dessas categorias e a gente vai olhar a quantidade dos quilos que ele está pesando para a gente ver a proporção de ração. Teoricamente, a quantidade de ração que vem marcada nessa tabelinha, nessa embalagem, a gente ainda pode variar ela em torno de 10 a 20% para mais ou para menos, dependendo da necessidade específica do animal, né? Ou seja, se meu animal é um animal, a gente deu aquela quantidade diária
e ele ainda assim está com fome, né? Então a gente pode aumentar um pouquinho mais essa quantidade se ele não estiver com sobrepeso. Se ele não estiver acima do peso, a gente pode aumentar um pouquinho aquela quantidade, desde que ele não comece a ganhar peso a partir de então, né? Aí a gente pode regular. Agora, se o nosso animal começa a ganhar peso, aí não, a gente tem que reduzir essa quantidade, talvez um pouquinho menos do que está marcado naquela tabela, para forçar a perda de peso dele temporariamente até ele chegar no score corporal correto, e a partir de então a gente acaba voltando para a quantidade ideal, que é o que ele necessita, tá? Só para a gente tentar encurtar esse vídeo, esse é o básico, tá? O principal para a gente poder definir a quantidade de ração que a gente precisa dar para o nosso cão. Uma outra dúvida muito grande, eu vou aproveitar nesse vídeo aqui para falar para vocês, é o que? O número de vezes que a gente precisa fornecer o alimento para o cão. Eu particularmente recomendo para os animais filhotes, a gente fornecer o alimento para eles em torno de 3 a 4 vezes, 3 a 4 porções por dia, tá? No caso de animais adultos e idosos, aí a gente passa para 2 a 3 porções, tá? Mas para filhotes é interessante a gente fazer um número maior de alimentações. Quanto mais jovem, maior quantidade de necessidade desse animal. Se é um animal recém-desmamado, talvez a gente precise fazer em torno de 5 porções por dia de alimentação. Lembrando que a quantidade que você viu marcada nessa embalagem, a quantidade que você chegou a essa conclusão, é a quantidade diária, ou seja, essa quantidade a gente tem que fracionar pelo número de porções que a gente for fazer para o nosso cão. Tá? Então, se você encontrou lá 200 gramas e é um filhote, você vai fazer 4 porções, seriam 4 porções de 50 gramas cada uma, tá bom? Eu dei outras dicas aí em outros vídeos, vou comentar um pouquinho mais pra frente também, a respeito de se a gente deixa ou não deixa essa ração à vontade para o animal comer, tá bom? Então busque no outro vídeo aí que tem mais detalhes quando eu explico para vocês a importância, né, os problemas que pode causar se a gente deixar realmente essa alimentação à vontade para ele aí, tá bom, gente? Obrigado por ter assistido o vídeo e por favor comente mais no nosso canal aí, deixe comentários que isso facilita para que a gente consiga montar mais vídeos e mais conteúdos para tirar todas as dúvidas. Se não conseguir entender ainda, comentem aí, dá um joinha se curtiu, tá? E a gente monta de novo uma outra explicação para tentar tirar essas dúvidas, tá bom? Obrigado, viu, gente?